Olá, é muito bom ter você aqui novamente nos acompanhando nessa conversa sobre textos que fazem parte dos próprios indicados para cada final de semana. O dia de hoje que nós queremos conversar é sobre o 16º domingo após Pentecostes, que é o próprio 21, que normalmente cai ali no dia 25 de setembro, 1º de outubro, né? E como estamos seguindo a Trienal C, nós temos hoje o Salmo 146, o texto do Antigo Testamento de Amós 6, 1 a 7. Temos duas leituras, a gente pode escolher, da Epístola, 1 Timóteo 3, 1 até 13, ou 1 Timóteo 6, 6 a 19. E o Santo Evangelho para este dia é o de Lucas 16, 19 a 31. Estamos aqui com o professor Dr. Wilson Scholz, o nosso professor aqui no Seminário Concórdia, em São Leopoldo, Rio Grande do Sul, da área da exegese bíblica, e ele está sempre nos acompanhando e trazendo, né, a respeito desses textos que nós temos em cada culto. Professor, o texto de hoje nós temos o rico e o mendigo, né? É um texto bom para a gente conversar, esse? É um texto bom, é um texto desafiador, como de resto os textos de Lucas 16, essa parte central do Evangelho, assim chamada narrativa da viagem, onde existe muito material que a gente diz que é peculiar a Lucas, só Lucas tem. Então essa história aqui, o rico e o mendigo, não tem paralelo nos outros evangelhos. Tá. Então até por isso ele é um tanto quanto desafiador, e é um texto único, tratando de um tema raro na própria Bíblia. Qual que é o tema raro na própria Bíblia? O tema raro é o pós-morte, por incrível que pareça, que muita gente gostaria de ter mais informações a respeito disso. O que acontece no pós-morte? E para onde vamos? Morreu, foi para onde? Esse é um tema que a gente poderia colocar. Morreu, foi para onde? Então aqui temos dois personagens, temos o rico e Lázaro, e os dois têm, digamos, a cena 1, a vida, e depois o pós-morte. Como a Bíblia tem pouco sobre isso, a Bíblia fala menos de gente indo para o céu e muito mais de Deus vindo para a terra. Essa que é a verdade. Então, muita gente se decepciona, por assim dizer, com a Bíblia, porque gostaria de ter mais a respeito do céu. Tá. E a Bíblia tem muito a respeito de Deus entre nós. Deus colocando o seu tabernáculo entre nós. Deus vindo até nós na pessoa do seu Filho. E, de certa forma, quem foi para o céu é o Filho de Deus. Cristo subiu ao céu, ele é aquele que subiu ao céu. Então, e claro que há gente indo para o céu. Jesus subiu ao céu. Mas sobre quanto ao mais, os textos, nós não temos tantos textos assim. E quando temos textos, eles são, diríamos nós, textos simbólicos, como por exemplo no livro do Apocalipse. E nesse caso aqui, que eu não sei qual é o seu ponto de vista, mas me parece que é claramente uma parábola, ou não? Na realidade, existe aí uma discussão a respeito desse tema, né? Nós vemos pessoas que já ensinaram há muito tempo atrás, tanto uma linha como outra. Mas as características aqui, elas são bem parecidas com parábola, né? Porque se a gente for fazer uma leitura literal dessa parte aqui, eu creio que nós teremos algumas dificuldades, né? E outra coisa, e o senhor pode nos ajudar, esse texto também, ele, a exemplo do que nós falamos na semana passada, Jesus está falando para os discípulos, né? Ali, Lucas 16, 1, disse Jesus também aos discípulos. Então era um ensinamento importante aqui, nesse momento, para os discípulos, mas Jesus fez uso de parábola. De novo, não há uma identificação como parábola. Havia certo homem rico que se vestia. Quer dizer, é uma história que é narrada em tempo passado, que é uma característica de parábolas nos evangelhos. De novo, não precisa necessariamente ser identificada como parábola para ser uma parábola. Tá.
E muita gente resiste à ideia de que isso é uma parábola porque pensa assim, se for uma parábola, então não é verdade. Não é assim. Pode ser poesia e é verdade, mas é uma maneira poética de dizer uma verdade. Aqui também existe uma maneira parabólica de dizer uma verdade. E você tem razão, porque nós temos de repente alguém que está, por assim dizer, sofrendo com um sofrimento físico em algum lugar, num lugar de tormento. E esse sofrimento físico, bom, isso se aplica ao pós-morte. Isso é algo que se verifica no pós-morte ou no inferno dessa maneira. Então isso é literal ou não é? E por que Abraão está aqui? Então, tudo isso eu acho que claramente parabólico. Eu fui conferir o comentário do Dr. William Arndt, que nós temos alguns livros dele em português há mais tempo, Dificuldades Bíblicas, a Bíblia se contradiz. Ele escreveu um comentário sobre Lucas, e a primeira pergunta que ele faz sobre esse texto precisamos definir se isto é parábola ou não. E ele diz, é claramente uma parábola. Mas, como eu disse, não significa que não há verdades nisso ou que a gente perde os enfoques do texto, que por exemplo, há um grande abismo entre nós e vocês. É tipo assim, a eternidade só tem porta de entrada, não tem porta de saída, porque tem esse abismo. Por outro lado, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Essa também é uma verdade que permanece. Quer dizer, não há essa volta da eternidade. Esse é um tema tremendamente importante no nosso contexto brasileiro, que somos o maior país espírita do mundo. Então, essa temática que ela é extremamente relevante para podermos dizer o que dá para dizer e podermos também dizer o que não se pode dizer. Porque numa leitura espírita, eles vão ler e se dizer assim, por que o rico foi para o inferno e por que o Lázaro foi para o seio de Abraão? Ou foi para junto de Abraão na festa no céu? O texto não diz, mas há pessoas que dizem, claro, porque o rico fez coisas ruins e o Lázaro fez coisas boas. Mas nada disso é dito no texto. Então essa teologia você não pode trazer aqui para dentro. E até por isso, a teologia parabólica não é argumentativa. Esse é um antigo princípio de interpretação de parábolas. Você não pode tirar conclusões doutrinárias definitivas de parábolas se você não tem outros textos que apoiam isso. Então é preciso ter muito cuidado ao usar esses textos. Eles têm o seu ensino, mas você não pode levar para dentro o que eles não dizem, o que eles não ensinam. Agora, o que me chamou a atenção também, né, quando a gente começa a olhar os conjuntos assim, das leituras, no próprio passado, nós vimos a respeito da riqueza. Né? Jesus falando especialmente, ninguém pode servir a dois senhores, e não podeis servir a Deus e às riquezas, que é Lucas 16, 13. E ele começa essa história, havia um homem rico, e hoje também havia certo homem rico. E as demais leituras também apontam para algo que se relaciona com riqueza, pobreza, o uso ou não uso. Está certo isso? A gente fazer esse link, essa conexão? 2 é melhor do que 1, né? 2 textos, 2 domingos é melhor do que 1. O Salmo 146, né? Príncipes voltam ao pó, os ricos também morrem. Quer dizer, a morte nivela todo mundo. Esse é um ponto importante. Então tem muita gente que acha que não, a riqueza vai resolver os meus problemas. Não vai resolver os problemas. Então os príncipes voltam ao pó. O texto de Amós, então temos 2 domingos em sequência o texto de Amós. O texto de Amós é outra denúncia dos ricos, daqueles que não se afligem com a ruína do povo de Deus. Eles vivem no seu mundo e não estão preocupados. Então esses são os ricos que fazem parte do povo de Deus.
E 1 Timóteo 6, quer dizer, nós estamos numa leitura contínua dessa primeira carta a Timóteo. Sim. E então, capítulo 1, capítulo 2, o normal e essa é a primeira opção aqui, é o capítulo 3. O capítulo 3 permite um enfoque diferente, porque ali são as qualificações dos líderes de igreja. E assim por diante. Esse é um enfoque. Quer dizer, se você quiser sair fora dessa discussão toda, um ano desses, você pode. A epístola te permite isso. Mas se você quiser ainda focar ou ficar dentro dessa temática da riqueza, 1 Timóteo 6, 6 a 19 é a opção. Então você tem um conjunto de textos que tratam disso. E, de novo, Jesus gostava muito de falar sobre esse tema da riqueza. Por quê? Porque o grande concorrente do reino de Deus, em todas as épocas, e Jesus viu isso com muita clareza, e ele fala disso o tempo todo, especialmente no Evangelho segundo São Lucas, o grande concorrente é Mammon, né? É a riqueza. Pois é, eu estou olhando aqui 1 Timóteo 6,10, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores, quando o apóstolo Paulo está também admoestando aqui o jovem pastor Timóteo, que é um mestre, né, um pastor, e como que a riqueza também pode corromper o ensino na igreja, né? Agora, falando sobre ensino, sobre palavra de Deus, eles têm Moisés e os profetas. O que isso significa ali para eles que estavam ouvindo? Uma outra maneira de falar da Bíblia, porque no Novo Testamento se fala da Bíblia. Bíblia é um nome que nós damos ao conjunto de livros, né? Bíblia, a escritura sagrada, escrituras são termos ou palavra, mas uma outra maneira de se referir à Bíblia é dizer Moisés e os profetas. Poderia ser Moisés, profetas e salmos, que seria então a terceira divisão do cânone hebraico. Moisés e profetas é uma maneira de dizer, eles têm a palavra revelada, ou seja, não há necessidade de alguém vir do mundo dos mortos. E muito interessante, essa parábola é contada por alguém que de fato voltou do mundo dos mortos, que é o próprio Senhor Jesus. E ele faz essa menção, né? Ele faz a menção da ressurreição dentro da parábola. Exatamente. Ele faz essa menção e digamos assim, aponta para a suficiência da palavra, né, professor? A palavra é o suficiente. Já naquela época, o Antigo Testamento. Hoje nós mais ainda, né? Certamente há aquelas pessoas que dizem, se alguém me aparecesse do mundo dos mortos, eu iria crer. Se alguém ressuscitasse dos mortos. Mas esse texto diz, se não ouvem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer. Então essa é outra verdade, outro ensino importante desse texto que nós temos aqui em Lucas 16. E essa valorização, eu acho que é um grande tesouro que nós temos, que é a palavra de Deus, né? Em relação às riquezas, nós olhamos como povo de Deus para a Sagrada Escritura como o maior de todos os tesouros, né? E é por isso que a gente valoriza, estuda, lê, medita, e é nela que nós vamos sempre buscar o fundamento para a nossa fé, né? E a temática de basear-se e ter como fundamento a Escritura é consistente com o resto da Bíblia. Ou seja, a consulta aos mortos, ela é condenada na Bíblia. Sim. Então, não seria nesse momento aqui, numa parábola de Jesus, que isso seria ok, vou te conceder esse pedido. Não, eles têm Moisés e os profetas. É isso. Então, tá bom. Muito obrigado, professor, por mais essa aula, por mais esse momento todo especial que o Senhor tem investido aí, trazendo para nós esclarecimentos muito importantes a respeito da palavra de Deus. Que Deus o abençoe. Bênçãos.